Vocês sabem, irmãos, que toda vez que a gente vê um vídeo desse tipo, involuntariamente o coração da gente se enche assim de uma raiva, né, de um ódio. E há no coração da gente uma vontade de revidar imediatamente. A gente não aceita direito que pessoas amadas da gente, pessoas que são do nosso meio, pessoas que a gente ama, que compartilham da mesma fé da gente, seja perseguida, morta desse jeito. E esse tipo de perseguição acaba gerando assim ódio. A gente odeia os gays porque eles ateiam fogo em crucifixos em praça pública. A gente odeia muçulmanos porque eles perseguem a igreja. A gente odeia grupos que se rebelam contra a palavra. A gente odeia, a gente vai gerando ódio. E ódio vai gerando ódio. E a gente vai gerando ódio em relação às pessoas, né? A gente vai odiando aqueles que nos odeiam. E a gente se esquece de uma coisa muito elementar que está escrito na palavra do Senhor. O nosso inimigo, queridos, não são as pessoas, não são grupos religiosos, não são homossexuais. Olha o que Paulo fala. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vale dizer o seguinte: o nosso inimigo a gente não está enxergando. Dizer que aqueles irmãos foram atacados pelos islâmicos é muito pouco. Dizer que os nossos inimigos são aqueles que se reúnem em praça pública para botar fogo em Bíblia, que Hitler foi nosso inimigo, é muito pouco. Por trás desse movimento, há uma briga que a gente não enxerga. As pessoas não são nossa inimiga, que Paulo está dizendo. O nosso inimigo tem nome e tem sobrenome. Não está funcionando aqui acho que acabou a pilha. Opa, agora sim. Olha como a Bíblia trata o nosso inimigo. Vários nomes. Diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente, dragão, Beelzebu, Apolion, Abaddon, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus desse século, príncipe das potestades do ar. Eis aí o nosso inimigo. Não são pessoas. Não são pessoas. Todas as vezes que a gente se irrita com alguém, saiba de uma coisa: a gente está se irritando com alguém e a gente está gerando ódio no coração da gente por alguém que é amado por Deus. E o que é pior, por alguém que está sob o domínio desse cara, de Satanás. As pessoas não são nossas inimigas, muito pelo contrário. As pessoas precisam ser amadas por nós, precisam ser amadas pela gente. Parte desse estudo, eu colei do pastor Hernandes Dias Lopes, e a respeito do nosso inimigo ele diz o seguinte: a gente não pode subestimar Satanás, mas não pode superestimar Satanás. Para dizer o seguinte, a gente tem que saber que ele existe, tem que saber que ele é do mal, tem que saber que ele luta contra a gente, tem que saber que ele quer nos derrotar, ele persegue a igreja. Entretanto, só vai até onde Deus permite.
só vai até onde Deus permite. Ele não está acima do nosso Deus. E vocês querem uma prova bíblica de que ele persegue a igreja? Lá em Atos, a propósito do apóstolo Paulo, Deus fala o seguinte: agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja o que está dito aí, irmãos. Deus levanta o apóstolo para tentar resgatar o povo que está sob o domínio de Satanás. E todas as vezes que alguém se levanta para tentar livrar o povo do domínio de Satanás, é inevitável a perseguição. É inevitável a perseguição. Olha esse outro texto. Quisemos visitá-los, Paulo falando. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Olha essa frase que impressionante. Satanás, porém, nos impediu. Satanás, porém, nos impediu. Eu olhei ali o Renato e a Dani, que trabalham na área de missões da gente, da igreja. Eu fico pensando assim, Renato e Dani, será que todas as vezes que vocês se propõem a sair, como fizeram agora a Cesaro Lanche, para pregar o Evangelho, tudo vai dando certinho? Eu imagino os obstáculos que vocês enfrentam para que a palavra chegue a pessoas que estão debaixo do domínio de Satanás. Eu tenho certeza que se o Renato abrir a boca ali para falar apenas a experiência de Cesaro Lange, apenas, ele vai citar um monte de obstáculo que o inimigo colocou para que a palavra não chegasse naquele ponto. Tenho certeza. Não conheço a história, mas tenho certeza disso. Será que o primeiro prédio que vocês alugaram lá, ou reservaram para o povo ficar, deu tudo certo? Pouco provável. O projeto de alimentação, a logística para a alimentação das pessoas. Irmãos, a nossa briga não é uma briga simples. E é por isso que a gente tem que se curvar diante do Senhor e clamar por misericórdia. Se Paulo sofreu essa investida de Satanás, imagina nós, que não temos todo esse potencial. Reparem algumas coisas, algumas ciladas que o inimigo arma para a sua igreja. Olha só. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja uma coisa nesse texto. Observem o seguinte. O texto está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então veja, irmãos. A gente hoje, enquanto igreja, a gente está olhando para a igreja da porta para dentro. Nas entrelinhas do texto, está escrito que a gente precisa sair da porta para fora. Ou seja, o inimigo tem que ficar atrás da porta e nós temos que avançar. Hoje a gente se preocupa se o inimigo vai avançar para dentro da igreja. As coisas estão invertidas. E não é uma coisa da IBBN, viu? É uma situação da igreja em geral. A gente se esqueceu da missão fundamental da igreja, que é sair e pregar. Esse tempo da gente se reunir aqui no domingo é um tempo de celebração e tempo de contar
os frutos daquilo que nós plantamos. Mas a missão da igreja está lá fora. Hoje a gente se preocupa em dizer assim que as portas do inferno, a porta da igreja vai resistir à investida do inimigo, mas é exatamente o contrário. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha a outra armadilha de Satanás para a igreja. Por muitas vezes, aquilo que a gente prega, a semente que a gente lança ao chão, ele vem e recolhe antes que a palavra germine. Antes que a palavra germine. O astuto inimigo, às vezes, arranca o que foi semeado no coração das pessoas. Olha que coisa absurda. Outra. O inimigo gera insatisfação dentro da igreja. Coloquei 3 exemplos ali apenas. Eva, que vocês se lembram perfeitamente, que insurgiu contra as ordens de Deus, ainda lá no Gênesis. O filho pródigo, que insurgiu contra Deus, contra seu pai, e deixou a casa. E Ananias e Safira, cujo relato está lá no livro de Atos, né? Que eles tentaram enganar a igreja. Irmãos, é missão do inimigo acabar com a igreja. E entre as outras coisas que ele faz, é fazer isso aí, ó. Semeia o joio no meio do trigo. Eu já disse isso aqui em outras ocasiões e vou repetir. Não nos iludamos. Muita gente que caminha conosco não é do caminho. Não é do caminho. O trigo e o joio são muito parecidos do ponto de vista físico, mas são completamente diferentes, essencialmente falando. Um pertence ao Senhor e outro ao inimigo. Um está a serviço do Senhor e outro a serviço do inimigo. E assim, Satanás vai plantando joio, minando as forças da igreja. Viu? Então, sim, queridos, se preparem para eventualmente, na caminhada de fé, se deparar com joio dentro da igreja. Que isso não sirva de motivo para você desanimar na sua fé, porque tudo isso está escrito e é bíblico. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Satanás. Jesus disse isso para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Eu gozado que esse mesmo Pedro, pouco tempo antes, no mesmo capítulo, alguns versículos atrás, eu marquei o texto aí, está ali embaixo, Mateus 16. Jesus pergunta: o que o povo está falando que eu sou? E depois Jesus pergunta a Pedro: e você, o que diz que eu sou? E Pedro fala: tu és Cristo, o Filho de Deus. O mesmo cara que fez a afirmação de que Cristo é o Filho de Deus, agora é usado por Satanás dessa forma. Repare, o inimigo tem ingerência na mente da gente. Olha que absurdo. Está escrito, não sou eu que estou inventando. Toma muito cuidado com as coisas que você fala, querido. Pensa antes de falar. Sabe aquelas reações que a gente tem, que a gente diz assim: desculpe, foi uma reação na carne? Cuidado, porque a palavra dita não tem volta. Tem que tomar muito cuidado com isso. O Satanás tendo ingerência na mente da gente. Olha que perigo. Existem inúmeros textos bíblicos, mas inúmeros textos bíblicos, que falam a respeito da perseguição do inimigo à igreja.
Mas eu vou parar por aqui, porque eu queria dar uma ênfase agora, a partir de agora virar a página da lição, para falar um pouco de perseguição na sua vida e na minha vida. Viu? Colocado que a igreja é perseguida, queria falar um pouco de você, queria falar um pouco de mim, e de quanto nós somos perseguidos nessa vida. Alguém quer falar alguma coisa a respeito da igreja? Porque nós vamos começar agora a falar de pessoas. Ninguém tem nada a falar, vamos lá. O inimigo não muda. O inimigo não muda. Olha lá, Jó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Nós já dissemos aqui que Satanás existe, que o inimigo existe, que é um conto da carochinha, que ele tem nome, que você não pode ficar indiferente a isso. Agora, olhando para esse texto, a gente percebe qual é a função dele. Ó. Ele está rodeando a terra, passeando por ela, observando a gente. Observando a gente. Como fez com Jó. O inimigo está rodeando a terra, procurando pessoas para serem ceifadas. Olha esse texto. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, novamente, reforçando quem é o teu inimigo, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja, o diabo está rodeando a terra, passeando por aqui e procurando ao nosso derredor, procurando a quem atacar, procurando a quem ceifar. Ou seja, nós estamos no alvo do inimigo. Eu, você, todos aqueles que se propõem um dia a servir o Senhor. Mas olha o que o salmista fala. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem e os livra. Se Satanás fica ao derredor da gente, os anjos do Senhor acampam ao redor da gente. Sabe aquela história de subestimar e superestimar? Ele existe, mas não nos atinge. Uma vez eu estava dando aula para os jovens e um dos meninos perguntou: Edilson, macumba pega? Quer dizer, Satanás tem força, em outras palavras. Se a gente observar o livro de Jó, Jó só foi atacado pelo inimigo quando Deus deu permissão para isso. Ou seja, ele é limitado. Ele é como um cachorro na coleira de Deus. Vai até aí, não mais do que isso. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor para dizer o seguinte: o inimigo nunca vai alcançar aqueles que estão debaixo da proteção do Senhor. Tenta e não tenta pouco, né, irmã? Tenta e não tenta pouco. A gente vai ver por aqui, mais para frente. Quer ver? Ó? Olha esse texto aqui. Ó. Lá em Apocalipse. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. É assim, ó. O inimigo,
pensa que é leão, mas o verdadeiro leão é aquele da tribo de Judá. Amém? Ninguém vai tocar na gente. A gente é perseguido, mas não abandonado. Não foi assim que nós começamos a nossa aula? A perseguição vai existir, mas leão só há um. Leão só há um. Aquele da tribo de Judá. O inimigo ruge como leão, mas não é leão. Amém, irmãos? Todos bem até aí? O ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí parece que fica muito clara a função de cada das pessoas das quais nós estamos falando. O inimigo que vem para te matar, para te destruir, para te judiar. E o Deus que vem para te dar vida. Perseguidos, mas não abandonados. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra ciladas do diabo. Irmãos, uma vez eu estava no meu ambiente de trabalho e uma colega de trabalho veio e me entregou um texto de um poeta. Falou: Edilson, eu sei que você gosta de poesia. Eu trouxe aqui um texto do, salvo engano, era Fernando Pessoa. Eu agradeci. Li o texto, realmente muito bonito. No dia seguinte, pela manhã, eu estava na mesma sala. Eu era uma espécie de líder de um grupo de umas 10 pessoas. E o meu superior chama reunião agora na minha sala. Fui lá. Cheguei lá, estavam aquelas 10 pessoas que eram minhas subordinadas. E inclusive essa funcionária que me deu o texto poético. E aquela reunião havia sido preparada especialmente para mim. Não para me homenagear. Para me descer a lenha. E adivinhe quem estava liderando esse movimento de rebeldia? A mesma pessoa que havia me entregue o texto poético. E ela dizia assim: não dá para conversar com o Edilson. Ele se tranca lá na porta dele, a gente não tem acesso à sala dele, a gente não consegue conversar sobre as coisas do trabalho. As coisas não estão evoluindo aqui porque ele é muito fechado, a gente não consegue conversar com ele. Ela dizia que eu não abria espaço para diálogo e as coisas estavam complicadas dentro do trabalho. E eu ouvi tudo aquilo, engoli a seco tudo aquilo. A reunião terminou. E algum tempo depois, questão de 2 ou 3 meses, houve uma reviravolta lá nas mesas, no layout das salas. E eu acabei sentando justamente na mesa desta pessoa que havia me dado o texto e havia me crucificado ali na reunião. Gente, eu abri a gaveta dela. Agora era minha gaveta, mas ela havia esquecido ali. Os livros que eu encontrei na gaveta dela eram de assustar. Era assim. Feitiçaria não sei das quantas. Era espiritismo segundo não sei o quê. Era só coisa desse nível. E eu que estava com raiva daquela menina, daquela pessoa, fiquei com pena. Sabe por quê? É aquilo que nós falamos no começo. Não foi ela quem me atacou. Não foi ela quem me atacou. E eu só fui ter essa clara visão tempos depois. Eu estava sendo atacado. E ela estava sendo usada para me atacar. Entendem isso, irmãos, que o inimigo vai armando ciladas na vida da gente e a gente vai se revoltando com pessoas quando pessoas não são nossas inimigas. Não são. As armadilhas
colocadas no nosso caminho, são colocadas pelo inimigo das nossas almas, que quer nos desestabilizar. Eu queria contar para vocês algo que vocês já sabem a respeito da experiência de Elias. Todos conhecem a história de Elias, e eu coloquei só 3 fatos destacáveis da vida dele. Ele enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Mataram os profetas de Baal, ele e o povo. Ele ora para chover e chove, ele ora para não chover e não chove. E como ele era inimigo do rei da época, acho que se não me engano, Acabe o nome do rei. Jezabel, a mulher de Acabe, um dia fez uma promessa em relação a Elias. Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Está falando dos profetas de Baal. Olha a ameaça que Jezabel faz a Elias. Elias, que havia tido experiências fantásticas diante do Senhor, ele treme diante da ameaça de Jezabel. Olha qual é a posição dele. Ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, com todas as experiências que ele viveu diante do Senhor, a hora que ele é ameaçado, ele sente. A hora que ele é perseguido, ele sofre. Mas em nenhum momento o Senhor o abandonou. O Senhor socorreu Elias. Depois dele ter se deitado debaixo da árvore e dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Isso que eu disse, irmãos, é para reforçar o que nós temos dito desde o início da aula. A gente é perseguido, mas nunca é abandonado. Viu? Se você sofre perseguições em sua vida, seja em qualquer setor da sua vida, profissional, familiar, emocional, e o que temos sofrido perseguição emocional é uma fábula, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis porque tudo parece que depõe contra a vida da gente, contra a saúde mental da gente, é uma loucura. Mas o Senhor não nos abandona, não nos abandona. Toma muito cuidado, querido, porque nós estamos vivendo tempos tão terríveis, sobretudo aqui na nossa nação. A gente vai lendo coisas todos os dias, a gente vai acumulando um monte de notícias ruins. Toma cuidado com aquilo que você põe dentro da sua mente. Toma muito cuidado. Mantenha-se firme. A hora que você vê notícias que vão impactar a sua vida, que está acontecendo aí fora, você pensa, pode acontecer o que for, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Olha lá, ó, promessa de Deus para a tua vida, ó. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não se esqueça disso na sua caminhada de vida, viu? Não se esqueça disso na sua caminhada de vida. É promessa de Deus para você. Apesar de tudo que está acontecendo aí fora, nunca Ele nos deixará. Quer ver mais promessa de Deus para a sua vida? Ó, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar.
Olha que promessa maravilhosa para você. Por onde você andar, por onde você andar, por todos os caminhos por onde você andar. Eu gosto muito daquela expressão de Davi, quando ele diz assim: Senhor, para onde que eu fugirei da tua face? Se eu vou para o céu, o Senhor está lá. Se eu vou para o fundo do mar, o Senhor está lá. O senhor sabe que quando eu lia, logo após a minha conversão, quando eu li esse texto de Davi, eu pensava assim num Deus absolutamente rigoroso, que ficava olhando o tempo todo para mim, e no momento que eu errasse, eu seria punido. Hoje eu olho para esse texto de Davi e me dá uma tranquilidade, sabe por quê, irmãos? Porque não há lugar neste mundo que eu possa estar que não vão estar sob os olhares de Deus, sobre os cuidados de Deus. Qualquer lugar onde eu esteja, o Senhor está me olhando não para me punir, mas para me proteger. Promessa de Deus para você. Outra. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Graças a Deus. Por mais perseguições que a gente sofra, o Eterno está conosco. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados. Nem fiquem apavorados. O Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Promessa de Deus para a nossa vida. Ó. Você pode sofrer a perseguição que você tiver que passar, mas o Senhor vai estar conosco. Olha o que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Deus. O Senhor disse assim, que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, Ele estaria presente. Então assim, ó, neste exato momento, nós desfrutamos da presença do Senhor. Nesse exato momento. O Senhor Jesus está conosco. Ele não nos abandona. Tive uma experiência terrível, mas terrível uma vez na minha vida. Eu estava numa igreja muito simples, muito pequena, onde eu era diácono. Era um culto de domingo à noite. Aí entra uma pessoa que nunca havíamos visto na igreja. E a pessoa ficou tremendo, sentada o tempo todo no banco, tremendo. Ficava assim. Eu olhei para aquilo, achei que ela tinha algum problema de saúde, e tudo bem. Mas ao final do culto, quando o pastor impetrou a bênção, em nome de Jesus, aquela pessoa desabou no chão. A pessoa desabou no chão, ou seja, ela estava possuída pelo inimigo. Nós a levamos para um canto, uma sala de diaconia. Irmãos, ali começou uma briga tremenda, tremenda. Nós éramos uma igreja assim tradicional, nunca havíamos lidado com esse tipo de coisa. Eu estava apavorado. Mas, queridos, a hora que a gente colocava a mão na cabeça dela, falava nome de Jesus. O inimigo urrava. Porque o nome de Jesus é poderoso, poderoso. E quando ele fala que nunca vai nos abandonar, essa é uma convicção que nos deixa assim muito tranquilos em relação à perseguição. Pode acontecer o que for. As nossas expectativas podem ser frustradas. Se o Eterno estiver conosco, a gente passa pelas dificuldades. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão. Pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Lutarão contra você, mas não vencerão. Quer dizer o seguinte, se a tua luta
está sendo realizada debaixo dos propósitos do Senhor, ninguém vai te derrotar. Ninguém. Vai encontrar dificuldades, como o pessoal de missões encontra. Vai haver pedras pelo caminho, mas a vitória é certa. A vitória é certa. Estamos a 10 minutos do final da aula. E eu queria encerrar esse tempo lendo com vocês o Salmo de número 121. Salmo de número 121. Tinha impresso o Salmo, não está aqui. Eu vou ler na Bíblia mesmo. Salmo de número 121 diz o seguinte, ó. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor, 24 horas por dia, Ele te guarda. O guarda de Israel não dorme. Não dorme. Ele não tosquenejará, é o que diz a palavra. Você está sob o cuidado de Deus, 24 horas por dia. Enquanto você dorme, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Meu querido, aproprie-se dessa verdade, saia para a tua vida amanhã cedo, quando você sair para o trabalho, lembre-se de que você vai ser eventualmente perseguido, mas lembre-se de que o Eterno é com você, viu? E nenhum mal há de te alcançar, porque o Senhor é com você. Não dorme o guarda de Israel, amém? Encerramos. Alguém que falar alguma coisa? Uma coisa que a gente tem na nossa vida diariamente, a gente às vezes ignora, né? Nós somos perseguidos muitas vezes pelo que nós falamos, e às vezes nós deixamos até de pregar o evangelho para não entrar em conflito, né? Falar no serviço, você é a pessoa polêmica, você é a pessoa que causa intriga, às vezes porque você dá uma palavra ou porque você fala de Deus, e isso causa nas pessoas uma certa repulsa. Você é uma pessoa, você é um fanático, você é algo que... E às vezes a gente deixa de falar do Evangelho. E isso causa nas pessoas um certo ódio. Só para compartilhar, eu tive, agora nos últimos dias, uma situação parecida, né, em que as pessoas me colocaram numa situação de exclusão. E é muito ruim você ser excluído. Você não quer ser excluído do grupo. Você não quer ser... Mas, às vezes, é providência de Deus. E você não pode ter raiva das pessoas por causa disso. Porque se você sabe que você está fazendo o que é o correto, o que é certo, ou o que está na vontade de Deus,
as coisas elas vão se arrumando, vão se ajeitando, né? Como o irmão falou, o ódio não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o inimigo que está, às vezes, sendo usado por essas pessoas. Amém? Joia. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não havendo, vamos orar, encerrando. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por ser o Deus que nos protege, por ser o Deus que 24 horas por dia está segurando a nossa mão, caminhando conosco, apesar de muitas vezes a gente ser negligente em relação a isso, Pai. Muito obrigado por ser o Deus que não dorme, o Deus que não tosqueneja, o Deus que está conosco, caminhando com a vida da gente. Pai querido, eu queria clamar da misericórdia do Senhor para a vida de cada irmão que aqui está, ó Deus. Por favor, amanhã, quando a gente vai sair para nossas atividades, sejam profissionais, sejam batalhas do nosso cotidiano, nós queríamos te pedir, ó Deus, que o Senhor, por favor, seja conosco, ó Pai. Caminhe com a gente, Senhor. Nos dê essa convicção que o Senhor está conosco. Não permita que Satanás fique colocando coisa na cabeça da gente, que nos desanime para a caminhada, ó Pai. Por favor. Tu és um Deus digno de honra, digno de glória, digno de louvor. E nós te exaltamos por ser o nosso Deus protetor. Louvado seja o teu nome em todos os confins da terra, hoje e sempre. Amém.